Olá, terceira série, tudo bem com vocês? Gente, eu vim aqui continuar com vocês hoje, falar nossa aula sobre plantas, né? Grupos de plantas. Só que antes de começar a aula de hoje, vou fazer com vocês uma breve retomada de conteúdo do que nós vimos até agora nesse estudo de biologia, dessas aulas de biologia. Nessa revisão, a gente vai retornar um pouquinho o grupo das criptógamas. Quem seria esse grupo? É o grupo das plantas que apresentam gametas escondidas, tá? Então quem seria eles? O grupo das briófitas e o grupo das pteridófitas, tá? Ambos apresentam gametas escondidos, ou seja, são plantas que o gameta deles está escondido, tá bom? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o grupo das fanerógamas. Quem que seria esse grupo? As plantas que apresentam gametas evidentes, tá? Gametas aparentes, né, que vem do grego. Então, quais seriam essas plantas? O grupo das gimnospermas e o grupo das angiospermas. Na aula de hoje, especificamente, a gente vai detalhar o grupo das gimnospermas e vai ficar para a semana que vem o grupo das angiospermas. Tá bom? As habilidades da aula, né? É o que eu quero que vocês sejam capazes de responder, sejam capazes de aprender até o final da aula de hoje. Para isso que eu estou usando as habilidades, tá bom? Não vou ler para a gente não levar muito tempo, né? Então vamos falar das características gerais. Essas características gerais estão falando do grupo das angiospermas e das gimnospermas, tá bom? É a característica geral desses dois grupos, das gimnos e das angiospermas. Então, presença de vasos condutores. Temos o xilema e o floema. Quais são esses vasos condutores? Os vasos condutores são os canaizinhos, tubinhos, que vai transportar a água e a seiva elaborada dentro da árvore, tá bom? Então a planta ela vai sugar a água pelo xilema, água e sais minerais, né? A água é crucial para que a fotossíntese aconteça. Relembrando vocês, as plantas são autótrofas, então elas produzem seu próprio alimento. Como que elas fazem isso? Elas pegam a água através do xilema, das raízes, né? Os xilemas são vasinhos que estão todas as plantas, nas raízes, caules e folhas. Vai pegar essa água, vai unir essa água com o gás carbônico, tá bom? Vai transformá-lo em glicose, vai fazer uma transformação química. Vai transformar a água e o gás carbônico, ela retira da atmosfera, em glicose e oxigênio. O oxigênio ela libera para a atmosfera. Isso seria a fotossíntese de forma resumida, tá bom? Então o xilema, ele suga a água e o floema, ele transporta essa seiva elaborada. Qual que é essa seiva elaborada? A glicose que foi produzida através da fotossíntese. Então, esses grupos das gimnospermas, as angiospermas e também o grupo que nós vimos nas últimas aulas, as pteridófitas, apresentam vasos condutores, tá? Esses vasos condutores permitiam com que esses grupos de plantas atingissem alturas grandes, grandes tamanhos, né? Quando se fala das gimnospermas, nós temos aí as maiores árvores existentes na natureza, graças a esses vasos condutores, que fez o transporte da água ser mais eficiente, tá bom? E como que essa água é transportada por esses vasos condutores? Através de pressão baixa, pressão negativa. Mais ou menos como se fosse uma seringa. Quando você puxa o êmbolo de uma seringa, a pressão diminuiu dentro da seringa e a água vai subindo. Da mesma forma acontece com as plantas. Quando a água vai evaporando, através do processo de evapotranspiração ou sendo utilizada na fotossíntese, vai gerando uma pressão negativa nesses tubinhos aqui. E a água dessa maneira vai subindo, tá bom? Como se fosse uma seringa.
Então isso fez o transporte de água ser muito mais eficiente. Tá? Outra característica, a gente está falando de alturas grandes dessas plantas. Então, se a planta vai ter um tamanho grande, uma grande altura, ela precisa de uma célula que suporte, uma estrutura que suporte todo esse tamanho dela. Tá? As células vegetais, de forma geral, apresentam a parede celular. O que seria a parede celular? É uma camada, né, formada por celulose e hemicelulose, que está no lado revestindo, né, a membrana plasmática. Os animais apresentam a membrana plasmática apenas. As plantas, elas assim, fora da membrana plasmática, apresentam a parede celular, formada por celulose e hemicelulose. A lignina, ela é um fluido orgânico que ajuda a juntar, como se fosse uma cola, que vai juntando a celulose e a hemicelulose. Vai fornecer para essa célula vegetal maior rigidez. Isso faz com que as plantas consigam sustentar, sendo tão grandes as árvores. Depois, vamos ter a presença dos órgãos verdadeiros. Em comparação com as briófitas, nós não tínhamos esses órgãos verdadeiros aqui. Tínhamos rizóides, cauloides. Tá? No grupo das pteridófitas, das gimnospermas, das angiospermas, nós vamos ter esses órgãos verdadeiros. Quais são eles? Raízes, caules e as folhas. Tudo bem? Agora, eu coloquei de vermelho aqui. Por quê? Presença do pólen. O pólen é uma novidade evolutiva. O que seria uma novidade evolutiva? Uma estrutura que apareceu nesses grupos que nós estamos vendo hoje. Ou seja, nas gimnospermas e nas angiospermas. O que o pólen fez? O pólen fez com que essas plantas, esses dois gimnospermas e angiospermas, não necessitassem mais da água para a reprodução. Então, por isso que eu falo que foi uma novidade evolutiva. Uma, porque foi uma característica nova que surgiu nas gimnospermas e nas angiospermas, que fez com que elas não dependessem mais da água para a fecundação. Tá bom? Para a união do esporo com a oosfera, formando o embrião. E outra novidade evolutiva, também presente nesses dois grupos, gimnospermas e angiospermas, é a presença da semente. A semente é onde está guardado o embrião. Tá? Então isso gera uma série de vantagens para esses grupos de plantas. Pode fazer com que vamos colocar entre aspas, filhos, né? Os descendentes dela aqui, as sementes, nasçam bem longe dos seus genitores, né? Dos seus pais. Pode fazer com que a planta, o embrião, dure mais tempo, que ele aguarde até um determinado momento crucial, posso falar, fugiu a palavra agora, um momento de condições ideais para a germinação. Então essa foi as vantagens que a semente trouxe a esses grupos de plantas. Também é uma novidade evolutiva, por isso está aqui de vermelho. Agora vamos entrar no grupo das gimnospermas propriamente dito. Quem são esses grupos? O que significa gimnospermas? A palavra vem do grego e significa semente nua. Quando eu falo em semente, tenho certeza que vocês lembraram de alguma fruta. Tá? Geralmente aquelas frutas que a gente come, tipo uma maçã, tipo um pêssego. Então a semente está envolvida por uma polpa. As gimnospermas não apresentam essa polpa, por isso eu chamo de sementes nuas. Tudo bem? Aqui debaixo, o desenho aqui, eu coloquei uma floresta, né, de coníferas. Lembrando, as gimnospermas se diferenciam em 4 grandes filos. Eu vou pegar com vocês, para a aula não ficar muito grande, simplesmente somente o filo das coníferas. O grupo das coníferas. Tá? As coníferas formam florestas gigantescas.
de clima temperado. Aonde nós encontramos climas temperados no nosso continente? Na parte norte, Estados Unidos, Canadá, tá bom? Então essas florestas a gente não tem no Brasil, que o nosso clima ele é tropical. Tá? Essa aqui seria o pessoal chama de pinheiro, certo? Mas em compensação no Brasil, nós temos também a nossa gimnosperma, chamada de araucária. Nome científico, Araucária angustifolia. Pinheiro do Paraná, tá? Pinheiro apenas. Essa planta aqui, evidenciada para vocês aqui, ó, é uma gimnosperma também. Uma característica desse filo das coníferas é esse tronco aqui, ó. Esse eixo central, ele pega desde a copa até embaixo. Se eu pegar tanto pinheiro como esses pinheiros aqui da América do Norte, que eu não lembro o nome científico deles agora, tem um eixo central, olha. Os galhos partem desse pino central, desse tronco central aqui, tá bom? Então uma característica única, exclusiva das gimnospermas, das coníferas, tudo bem? Esse pinheiro aqui, ele produz o famoso pinhão. Essa época de julho, festa junina, inverno, né? Sempre é muito comum, é a época que essa semente está sendo dispersada. Tá bom? Então, isso aqui seria o pinhão. Isso aqui seria as pinhas, nós vamos falar dela no decorrer dos slides. Tá? Umas estruturas que é importante vocês conhecerem para nós chegarmos no nosso próximo tópico, seria a reprodução. Então isso aqui seria o estróbilo feminino da araucária. Eu peguei como exemplo aqui a araucária, mas todas as gimnospermas apresentam essa estrutura aqui. Tá bom? Muitas pessoas chamam de flor, mas na verdade não são flores. Tá? Isso aqui são chamados de estróbilos, ou até mesmo de cones, masculinos e femininos. Então isso aqui seria a estrutura reprodutora da araucária feminina, ou do pinheiro feminino, ou da gimnosperma feminina. Isso aqui seria o estróbilo, tá? Ou cone masculino, né? É a estrutura reprodutora da gimnosperma masculina. Tá? Pode ser assim, ele mais maduro, após dispersar o grão de pólen, né? Ele vai estar assim, tá? Depois ele cai para o chão e acaba apodrecendo. Isso aqui eu tenho certeza que vocês já viram. Nosso laboratório no colégio tem essa estrutura aqui. Isso aqui são os estróbilos também de pinheiros, que não são araucárias, são pinheiros exóticos. Embora exóticos, né, são muito utilizados aqui no Brasil como plantas ornamentais. São ciprestes, os pinheiros mesmo, né, o pessoal usa para poder fazer árvore de Natal, coisas assim. Então isso aqui seriam os estróbilos, todos maduros, né, após cumprir o seu papel de reprodução, eles vão acabar caindo no chão. Tá? Então quando vocês verem isso aqui seria os estróbilos, a parte reprodutora das gimnospermas. E agora vamos lá falar do ciclo reprodutivo das gimnospermas. Então aqui eu estou explicando a araucária, mas o padrão é o mesmo para todas as gimnospermas, tá bom? As gimnospermas geralmente são dioicas. O que seriam dioicas? Apresentam sexos separados. Você tem uma planta masculina e uma planta feminina. Mas não é exceção. Existem também plantas monóicas, ou seja, apresentam a estrutura reprodutora masculina e feminina na mesma planta. Tá bom? Mas o princípio da reprodução é o mesmo. Então, conforme eu expliquei para vocês, vamos partir a parte masculina primeiro. Temos os estróbilos masculinos, tá bom? Que vai estar em algum lugar aqui na copa. São vários por árvore, tá bom, gente? O estróbilo masculino é diploide. O que seria diploide? Apresentam pares de cromossomos. Por isso que eu falo que ele é 2Ns. Os cromossomos fazem pares, se encaixando. Tá bom? Os estróbilos vão produzir dentro deles os microsporângios, que também são diploides.
Os microsporângios vão produzir também dentro deles os microsporos, que também são diploides, 2 Ns. Os microsporos sofrem meiose. O que seria a meiose? Seria a divisão, os cromossomos em pares. Então imagina aqui, minha mão são diploides, fazendo pares. A meiose, ela separa. Resumidamente, a meiose é isso. Então, por isso, quando sofre a meiose, vai produzir o grão de pólen. O grão de pólen, ele é haploide. Ele vai ter apenas N. Então, 2N por 2, dividiu no meio, né? Formou N, haploide. Então, o grão de pólen, ele é haploide. Em contrapartida, a parte feminina da planta, ou a planta feminina, se for aqui seria a parte feminina. Nesse caso, planta feminina, né? Então, o estróbilo feminino, que também é diploide, vai produzir o megasporângio, que também é diploide, 2 Ns. O megasporângio vai sofrer a meiose, lembram? Dividiu. Vai dar origem ao megásporo. O megásporo sofreu meiose, então ele é N. Tá bom? Então, ó, dentro do estróbilo feminino tem origem o megasporângio, sofreu meiose, formou os megásporos. Isso tudo ocorrendo dentro do estróbilo feminino, não esqueçam disso. O megásporo vai produzir o arquegônio. E dentro do arquegônio tem a oosfera, como se fosse no sistema reprodutor feminino. Temos o útero, o ovário, e dentro do ovário os óvulos. Então seria algo análogo, algo parecido aqui. Tudo bem? Então o arquegônio, dentro dele, vai produzir a oosfera. A oosfera seria como se fosse o óvulo da planta. Agora vai acontecer a fecundação. O grão de pólen, ele é levado até a oosfera. Como é que ele é levado? Essas plantas, as gimnospermas, dependem exclusivamente do vento, praticamente, né? Vou falar exclusivamente só não, mas praticamente do vento para esse processo acontecer. É o vento que vai pegar o grão de pólen do estróbilo masculino e vai transportar até o estróbilo feminino, para que ele se encontre a oosfera. Pessoal, estou fazendo um resumo para vocês, tá? Pela internet você acha alguns modelinhos que tem bem mais nomes que isso aqui, mas que não vem muito ao caso, tá bom? Como, por exemplo, tubo polínico, que vai formar aqui, tudo bem? Então, o grão de pólen, ele é levado até o arquegônio para ele encontrar a oosfera através do vento. Então, ó, por isso que o grão de pólen fez com que a planta, as gimnospermas, não dependessem mais da água para a reprodução. Nas briófitas e nas pteridófitas, quem transportava o grão de pólen, tá, era a água. Por isso, o grão de pólen das gimnospermas, ele tem um formato especial, eles são alados, ou seja, ele tem uma estrutura, entre aspas, como se fosse uma asa, tá, uma asa fixa, que ajuda ele a planar no vento, até ele ter a sorte, né, de cair no arquegônio e encontrar a oosfera. Tudo bem? Quando tem um encontro aqui, ó, N do grão de pólen e N da oosfera, ou seja, N, metade dos cromossomos dessa planta, metade desses aqui, tá bom? Teve a fecundação, tá? Da fecundação vai surgir o embrião. E essa planta, essa parte aqui, ó, tá sobrando do arquegônio, do megásporo, megasporângio, do estróbilo feminino, essa parte aqui que não seria a oosfera, ele vai ajudar a formar o tegumento da semente, que vai ser responsável por nutrir o embrião. O embrião, a semente, ela não é somente o embrião. Ela é formada por uma estrutura que vai nutrir, rico, né, em nutrientes, para nutrir esse embrião até que ele venha a germinar e retirar, né, os nutrientes do solo, tá bom? E da atmosfera, no caso do gás carbônico, para fazer a fotossíntese, né? Então o embrião, com isso aqui tudo, vai formar a semente, tá? Agora o embrião e a semente voltaram a ser 2N, mas só que agora é diferente. É N dessa planta e N dessa.
Isso promoveu a variabilidade genética. Por que é bom a variabilidade genética? A variabilidade genética, ela ajuda a planta a ter maior sucesso no habitat que ela se encontra, no habitat dela. A planta com maior variabilidade genética é menos susceptível a doenças, tá bom? E tá mais, ela aguenta com mais vigorosidade as intempéries do meio. Tudo bem? A semente, quando ela encontra um ambiente propício, qual que seria o ambiente propício para a germinação das sementes? Temperatura e umidade. Aquela experiência do feijão no algodão. Coloca o feijão no algodão, pinga água. Temperatura adequada, o feijão germina. Mas das gimnospermas é o mesmo padrão. Toda semente, quando encontra um solo propício, um solo que seja fofo, um solo que tenha umidade adequada, um solo que tenha a temperatura adequada, ela vai germinar e vai dar origem a uma plântula que vai crescer e dar origem a um indivíduo adulto. Tá bom? Agora, qual que é a vantagem da semente? Antes de falar a vocês, muitos vestibulares às vezes cobram a fase gametofítica e a fase esporofítica. A fase gametofítica seria os gametas. Vem de gametas, ou seja, esporos e megásporo, né? Arquegônio e oosfera. Toda essa parte que eu circulei aqui é chamada de parte gametofítica. Só a parte haploide. Tá bom? Só tem um N. Todo que não está circulada é a parte esporofítica, a parte 2N, parte diploide. Tudo bem? Aqui eu coloquei a semente da araucária. Então, todo esse processo de fecundação vai acontecer no estróbilo feminino. Então, após o embrião crescer, a semente vai crescendo, vai se desenvolvendo, tá? A semente pode ter bem desenvolvida, o estróbilo feminino agora não é chamado de estróbilo, mas é chamado de pinha. Essa pinha vai amadurecendo e ela despenca, ela amadurece, ela se solta, ela cai da copa das árvores. Então imagina só, uma pinha caindo de 20 e poucos metros de altura, toda seca. Quando ela cai, o pinhão esparrama pelo chão. Isso já é uma forma de dispersão de semente. Quanto mais longe a prole, né, nascer dos pais, do cara das plantas, melhor é. Evita a competição entre indivíduo adulto e jovens. Competição de forma geral. Então, já vai gerando uma dispersão. E a semente da araucária, ela ainda serve de alimento para alguns animais. Mas em especial um deles, a gralha azul, ela faz a dispersão. O que seria dispersão? Ela pega a semente de um lugar e leva para o outro. Então, quando chega lá, a semente encontra um lugar, uma condições específicas, ela vai germinar. E isso vai levando a semente para muito longe dos seus genitores. Isso favorece variabilidade genética, diminui a competição entre indivíduos. Tá? Então, essa é uma vantagem adaptativa muito grande que a semente trouxe a esses grupos. Então, gente, aqui estão as referências em que eu li para poder fazer aula com vocês, tá bom? Todas as referências aqui. Eu me despeço, muito obrigado para vocês. Não deixam de fazer as atividades, estão no link desse vídeo, as atividades avaliativas. Então, me despeço de vocês, fiquem com Deus, tchau.